Nos blocos anteriores, nós tratamos da nova ordem jurídico-urbanística, o contexto de nascimento das regras e das normas urbanísticas em vigor hoje no Brasil. Tratamos do novo paradigma constitucional pós-1988, que consolidou a função social da propriedade como força motriz do urbanismo. Tratamos do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição. Estatuto que trouxe a consolidação de instrumentos jurídicos já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, mas trouxe também novos instrumentos jurídico-urbanísticos aptos a promover a ordenação do uso do solo, aptos a promover a ordenação do espaço nos municípios brasileiros. E um dos instrumentos à disposição do gestor é o plano diretor. O plano diretor, que aparece como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, que tem um capítulo à parte no Estatuto da Cidade, dada a sua relevância, e que, segundo a Constituição brasileira, é obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade, reconhecendo a relevância do plano diretor, ampliou a obrigatoriedade de elaboração desse instrumento, expandindo para cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, para os municípios integrantes de área de especial interesse turístico, os municípios inseridos em área de influência de significativo impacto ambiental, ou ainda aqueles em que o poder público tenha interesse em utilizar os instrumentos definidos no parágrafo 4º do artigo 182, que nós mencionamos no bloco 1, que são o parcelamento e edificação compulsórios, a desapropriação, sanção e IPTU progressivo no tempo. Isso é importante porque não só essas ferramentas, para serem utilizadas, é necessário que estejam previstas no plano diretor, mas outras, como, por exemplo, a operação urbana consorciada. Então, o plano diretor, para além de ser a espinha dorsal, de estabelecer as diretrizes do planejamento local, de definir as políticas setoriais, o plano diretor, ele também tem que tratar do escopo de aplicação desses instrumentos e dessas ferramentas que o Estatuto da Cidade trouxe e colocou à disposição do poder público. O Estatuto da Cidade, ele fortaleceu a gestão democrática, né, como nós percebemos no Estatuto, lá ele tem um capítulo à parte para o plano diretor e ele tem um capítulo à parte para a gestão democrática, para além de valorizar a função social da cidade e da propriedade, né? E ele mantém o status constitucionalmente atribuído de que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, né? Então, esse dispositivo, esse texto que aparece na Constituição, ele é replicado no Estatuto e, portanto, ele atribui ao plano diretor essa função essencial de definição do que é a função social da propriedade da cidade. Para além de ser um instrumento básico da política de desenvolvimento, o plano diretor, ele tem que ser costurado, como a gente viu lá no artigo 2º do Estatuto da Cidade, que traz as diretrizes gerais, ele precisa ser costurado, ele precisa ser convergente com o processo de planejamento municipal e, portanto, com o plano plurianual, com as diretrizes orçamentárias, com a LOA, etc. Deve englobar todo o território municipal, mais uma vez realçando aquela diretriz que fala para se estimular a complementariedade entre as atividades urbanas e as atividades rurais, e a sua elaboração e implementação estão expressamente sujeitas a controle popular, mais uma vez fortalecendo a gestão democrática. A ideia é que o plano diretor consiga reduzir essa lógica assimétrica entre centro e periferia, e que ele consiga diminuir as desigualdades, as irregularidades fundiárias, a segregação socioespacial, degradação ambiental, etc. Então, o plano diretor, ele é a ferramenta primordial que o Estatuto da Cidade propõe para o enfrentamento desses problemas quando ele é elaborado e implementado de forma eficaz. Quais são os objetivos principais do plano diretor? Definir a função social da cidade e da propriedade, como eu mencionei,
para garantir o acesso à terra urbanizada regularizado, direito à moradia, etc., como a gente já mencionou no bloco anterior. Definir a utilização daqueles instrumentos definidos, né, estatuídos na Lei 10.257, incentivar a construção de uma nova cultura de planejamento urbano. Então, por isso é que eu mencionei que vocês veem aí no artigo 41 quais são os requisitos dos municípios que têm obrigatoriedade, né, de implementação, de elaboração de um plano diretor. E o que a gente assiste hoje na realidade brasileira é que muitos municípios, vários municípios, mesmo não preenchendo os requisitos do artigo 41, eles elaboram, eles têm buscado a elaboração e a implementação de seus planos diretores, reconhecendo esse papel de relevo que o plano diretor estabelece, que é do planejamento e gestão territorial. Então, os municípios, eles têm à sua disposição uma ferramenta que consegue atenuar problemas urbanos de difícil solução, que são esses que eu mencionei anteriormente. Então, a ideia do plano diretor é que ele consiga estabelecer as diretrizes, é que ele consiga dimensionar a aplicação desses instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade, que ele consiga definir o macrozoneamento, ou seja, quais áreas do município que são passíveis de determinadas atividades, e definir quais são as políticas setoriais que vão ser desenvolvidas em planos à parte, mas que são complementares ao plano diretor. E é por isso que o plano diretor hoje, num dado momento, a partir de 2001, o Ministério das Cidades, até então, desenvolveu uma política de estímulo a esses municípios que tinham obrigatoriedade de elaboração de planos diretores. Eles montaram uma política de apoio bastante eficiente. Tanto é que todos os municípios com obrigatoriedade de elaboração de plano diretor conseguiram atingir esse objetivo num dado momento. E aí, numa segunda fase, o Ministério partiu para uma análise qualitativa desses planos. E aí, o que a gente precisa hoje é aprimorar. Muitos planos diretores de municipais, a gente vê que o município tem um plano diretor, porque é obrigatório que ele tenha, mas muitos desses planos diretores não são condizentes com a realidade local. Ou são planos diretores que são muito abstratos, que não refletem efetivamente as particularidades daquela localidade. Então, é preciso investir no incremento qualitativo dos planos diretores municipais. A gente sempre brinca, né? Tem um exemplo clássico aqui em Minas, de um município que fez um plano diretor, e ele fez um copia e cola de algum município litorâneo, fazendo menção à área litorânea, para dizer, né, como que muitas vezes os municípios, no afã de criar um plano diretor, porque ele tinha obrigatoriedade, tinha um prazo a cumprir, fez um processo de copia e cola e não aproveitou a oportunidade de se debruçar sobre a sua realidade, de fazer um diagnóstico efetivo da sua realidade, para poder ter um plano, uma espinha dorsal e um instrumento básico de planejamento efetivamente eficiente e condizente com a sua realidade. Quais são os conteúdos do plano diretor? Existem duas resoluções do Ministério das Cidades, a resolução 25, que vai definir como que deve ser o processo participativo de elaboração do plano diretor, envolvendo o conselho da cidade no processo, né? Cada cidade tem um conselho, uma forma, uma nomenclatura, mas basicamente essa instância participativa que os municípios possuem para poder discutir e deliberar sobre as questões urbanas, de política urbana. Então, a resolução 25 vai definir como que será o processo participativo, e a resolução 34, que vai falar o conteúdo mínimo dos planos diretores. E o plano diretor, ele deve prever, no mínimo, ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, mais uma vez, né, abraçando o território urbano e rural, ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para a reorganização territorial. Isso é o que diz a resolução, o artigo 1º.
da resolução. Mas, para além desse conteúdo mínimo, quais são os conteúdos do plano diretor que são definidores de um viés qualitativo dessa ferramenta, dessa grande lei municipal, que vai ter uma vigência aproximada de 10 anos, isso muda de um município para outro, mas, de modo geral, o padrão utilizado é 10 anos, portanto, por uma década, é essa lei que vai reger a ordenação do espaço municipal. Então, esse plano diretor ele tem que ter as políticas sociais, culturais, econômicas e financeiras, para além das formas de viabilização, para que ele não seja uma ferramenta em abstrato, ele precisa ter indicadores para que haja um monitoramento, para que haja um controle de resultados, e ele precisa ter formas de viabilização. Ele tem que ter, além disso, a política de reabilitação de áreas urbanas ou rurais em processo de degradação, diretrizes para a gestão de bacias hidrográficas. Vejam, mais uma vez, os dramas dos meses de janeiro, né? Como que isso é importante. Definição das áreas de preservação ambiental, instrumentos normativos da política ambiental. Mais uma vez, é preciso mapear as áreas de relevância ambiental, e não sei se todos conhecem um processo de elaboração de um plano diretor, mas ele é um processo absolutamente complexo e que demanda uma multidisciplinariedade muito grande. É por isso que uma equipe que elabora um plano diretor, e é por isso que muitos municípios, inclusive, contratam consultorias especializadas para a elaboração de planos diretores, consultorias que têm no seu staff, na sua equipe, profissionais com diversas formações, arquitetos, advogados, geógrafos, engenheiros, comunicadores, sociólogos. Por quê? É um processo que dura uma média de 1 ano, em que, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, o município vai, por equipe, com uma equipe própria ou com uma equipe contratada, vai fazer leituras comunitárias, vai elaborar diagnósticos da realidade do município. Se o município tem vários distritos, é preciso fazer leituras dos vários distritos, para além da sede. Então, para além das leituras e dos diagnósticos, do levantamento da legislação em vigor, existem as audiências públicas que devem acontecer, entremeadas no processo, para a escuta da sociedade, para a escuta dos cidadãos. Então, para além das audiências, depois cada produto desse vai ser consubstanciado num produto final, que é a minuta de projeto de lei que o Poder Executivo vai encaminhar para a Câmara Municipal. A Câmara aprovando esse plano diretor, o plano diretor, esse produto, essa minuta de projeto de lei, ela vira o plano diretor que entra em vigor. Plano diretor que vai estabelecer as diretrizes, todo esse conteúdo que a gente está colocando aqui, elencando aqui, a partir de todo esse processo robusto e denso, complexo e diverso que compõe a elaboração desse produto final. E é por isso que ele acaba contemplando, ou pelo menos deveria contemplar, todos esses conteúdos. Política de reforço às centralidades urbanas e identidades locais, política de complementação de infraestrutura e equipamentos coletivos, de modo geral, inclusive, os planos diretores, a elaboração de um plano diretor é acompanhada de outros planos, de planos setoriais, de plano de mobilidade, de outras normas urbanísticas, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, como o Código de Obras. É muito comum o município, quando faz a revisão do seu plano diretor ou elaboração do seu plano diretor, ele cria ali um arcabouço de normas urbanísticas, junto com esse plano diretor, para trazer um regramento completo da realidade. Então, diretrizes para mobilidade, política de transportes, o macrozoneamento, que é definidor, né? Como que o município ele faz uma avaliação de licenciamento urbanístico? Se uma atividade é permitida numa determinada localidade do município, se o projeto urbanístico é condizente com o desejo, com o interesse público inserido no plano diretor, pelo macrozoneamento. O macrozoneamento ele vai definir
a espacialização das atividades no território. Diretrizes para o plano de classificação viária, diretrizes para o sistema viário futuro, perímetro urbano e de expansão urbana, e aqui eu faço um parêntese importante, é preciso ter muito cuidado com a definição do perímetro urbano e da área de expansão urbana, porque muitos municípios, às vezes, é preciso encontrar um equilíbrio. Se o município restringe demais o perímetro e a área de expansão, isso inviabiliza o crescimento a posteriori. Por quê? Porque não é possível parcelamento de solo em área rural. Salvo, e aí a Lei 3465 de 2017, regularização fundiária, vai trazer a exceção dos núcleos urbanos informais consolidados em áreas rurais. E mesmo assim, há uma certa polêmica em relação a isso, em relação à procedimentalização dessa autorização. Então, quando se restringe muito o perímetro urbano, a área de expansão urbana, isso restringe o crescimento na medida em que a área rural não é passível de parcelamento. Mas, ao mesmo tempo, se expande demais o perímetro urbano e de expansão, você perde áreas de proteção, você perde uma área rural. Então, é preciso ter muito cuidado, um cuidado técnico muito grande, quando vai se definir o perímetro urbano e a expansão urbana. Porque, além disso, o legislador, percebendo que muitos municípios definiam o perímetro urbano e a expansão urbana no plano diretor, depois vinha uma emenda, uma lei, a posteriori, uma lei alterando esse perímetro no plano diretor. O legislador alterou o Estatuto da Cidade para poder inserir um dispositivo para poder coibir esse tipo de atuação legislativa. Então, hoje, quando se precisa alterar um perímetro urbano ou de expansão urbana, o artigo 42b do Estatuto da Cidade vai estabelecer uma série de requisitos técnicos importantes para promover essa alteração, de modo que hoje é muito difícil se mudar um perímetro urbano ou uma área de expansão, a não ser seguindo todos aqueles pressupostos técnicos do artigo 42b. Então, é preciso ter muito cuidado, um equilíbrio grande na definição do perímetro da área de expansão. Então, o plano diretor traz ainda o zoneamento urbano, os parâmetros urbanísticos, lote mínimo, gabarito, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, isso é fundamental. Bom, e aqui, para finalizar, eu trouxe uma pesquisa que foi realizada de 2007 a 2011, uma pesquisa que se debruçou sobre o viés qualitativo dos planos diretores elaborados nesse período, e aqui a gente tem algumas críticas que são feitas a alguns planos diretores, que seria a incorporação dos instrumentos de acesso à terra, a não incorporação, na verdade, no estatuto, nos planos diretores, inadequação da regulamentação dos instrumentos nos planos diretores, porque às vezes os municípios traziam um regramento muito geral, de forma que inviabilizava a adoção dos instrumentos do Estatuto da Cidade com o regramento previsto no plano diretor, precariedade no rebatimento territorial das diretrizes e instrumentos nos planos diretores, questão habitacional pouco tangenciada, política de saneamento ambiental e a questão ambiental também, a questão metropolitana, que é um capítulo à parte, uma grande polêmica hoje no direito brasileiro, planejamento urbano participativo e gestão democrática precarizada em muitos planos diretores, e por fim, queria então dizer que o plano diretor, espinha dorsal do planejamento urbano brasileiro, instrumento básico de política urbana no Brasil, é um instrumento, por essência, que todos os municípios brasileiros deveriam elaborar e implementar com o maior cuidado possível, porque é o plano diretor que, por uma década, vai definir toda a diretriz de desenvolvimento e de crescimento do município. O plano diretor, portanto, precisa ser tratado com muito cuidado, com muita tecnicidade e com um viés multidisciplinar para que ele consiga efetivamente incorporar a realidade local. Bom, eu deixo aqui o meu e-mail para dúvidas e sugestões, permaneço à disposição.